Boa tarde, meus amores! E aí, me digam, como é que vocês estão aí é, no pós-portal, né? Aliás, ontem foi 999. Gente, pra mim foi tão louco, foi uma gangorra emocional tão absurda que eu não consegui nem vir aqui no canal pra gravar. Eu tinha a intenção de falar um pouquinho, né, sobre como ia ser minha experiência, tal, algumas práticas eu que eu me preparei, né, para fazer no dia de ontem, mas gente, foi pau de dar em doido, tiro, porrada e bomba. Então, me contem aí nos comentários como foi. Vou dividir aqui um pouquinho com vocês o que esse portal 999 trouxe para mim. E sério, né, gente, a gente sabe que numerologicamente, cabalisticamente, o número 9 tem uma frequência aí muito alta de encerramento de ciclos e tudo mais, mas ele estava potencializado 3 vezes, né? E principalmente porque ele vem entre uma janela entre eclipses, que foi o eclipse que nós tivemos, né, no domingo, e agora que foi um eclipse lunar, e agora o eclipse que nós teremos no dia 21, que é um eclipse solar. Então, a gente ter esse portal energético nessa potência entre eclipses, eu acredito que dá uma acelerada aí nas coisas. Eu, como uma médium empata, uma médium curadora, é lógico que a maioria, né, dos médiums aí que sentem o campo acaba ficando um pouco desafiador, porque a gente nem consegue filtrar muito bem, ou pelo menos eu não consigo, nem sempre eu consigo identificar, ou mesmo quando eu identifico, eu não consigo transmutar essa energia, ou me limpar disso com tanta facilidade. Nem sempre fica claro para mim o que é meu, o que é do campo, o que é do planeta, o que é de alguém que está se sintonizando comigo. Então ontem foi um dia assim muito puxado para mim. Foi um dia que eu oscilei demais. Eu acordei às 4:30 da manhã, muitíssimo bem, super up, mas no decorrer do dia aí foi me dando uma coisa assim, um choro entalado, uma energia que eu não sabia explicar nem o que era e nem de onde era. Mas na metade da tarde eu fiz alguns exercícios de respiração, né, pedi para que a minha egrégora espiritual, os meus mentores, que limpassem o meu campo, e que aquilo que era pertencente a mim, que eles me auxiliassem, né, para que eu simplesmente deixasse essas emoções fluírem, porque nem todas as curas a gente consegue racionalizar, nem todos os processos de cura a gente consegue identificar o que é e de onde vem. E obviamente que o choro representa as nossas emoções, são as nossas águas internas, e por muitas vezes os nossos processos de cura, eles vêm através do choro, né? Principalmente quando são esses choros meio que sem motivo aí. Então eu pedi, né, por isso, para que fiz esse exercício, né, de respiração, a respiração consciente, para que eu pudesse acoplar e receber essas energias e simplesmente deixar fluir, sem querer racionalizar, sem querer entender e tudo mais. Muita dor de cabeça. Hoje também estou com dor de cabeça. Não tô numa energia tão wow, mas também não tô triste, tô meio coisada, tipo, sei lá. Mas eu acredito que, obviamente, faz parte do processo. Mas estou muito melhor hoje, com certeza. Agora, ontem, falando um pouco ainda sobre ontem, mais para o fim do dia, né, no começo da noite aí, eu tive algumas percepções que me fizeram refletir. Eu tive momentos de muito estresse também. Gente, eu tava tão estressada, tão irritada, que eu não tava me suportando. Nem eu tava querendo ficar comigo. Sabe aquela coisa que é uma irritação interna, um incômodo interno, que você tá irritado e você não sabe nem porquê e nem com quem. Inclusive eu estava sozinha
mas mesmo assim sentindo aquela irritação misturada com uma certa ansiedade e tal. E aí eu comecei, no começo da noite eu comecei a pensar sobre isso, o porquê dessa irritação e tudo mais, e o que eu percebi, gente, que eu tenho me sentido muito pouco produtiva, porque eu não estou trabalhando, né, então eu estou em casa a maior parte do tempo, e cuidando de casa, cuidando de filho, rotinas domésticas e tal. A minha pequena entra na escola a 1 hora da tarde e sai às 18, mais velho tá trabalhando, Paulo também, né, o meu marido. Então, esse período da manhã eu tô só com a minha pequena em casa, e depois o resto do dia eu tô sozinha até às 6. Então, eu percebi que eu tô me sentindo frustrada, eu tô me sentindo improdutiva, porque é estranho, né, para nós. A gente aprende desde pequeno que a vida não é fácil, que a gente tem que correr atrás o tempo todo, e descansar é quase um crime. Então, o fato de eu não estar trabalhando, não digo nem trabalhando, né, porque em casa a gente trabalha mais, eu brinco que quem tá em casa, quando descansa, tá carregando pedra. Mas é bem nessa pegada mesmo, né? O fato da gente não estar gerando renda monetária, a gente entende que está improdutivo, a gente não entende o trabalho doméstico como um trabalho, a gente não entende o cuidado com a família, essa dedicação como um trabalho também. E, acima de tudo, eu identifiquei principalmente que não tá rolando presença, sabe? Porque eu não gostaria de estar em casa, digamos assim, em tempo integral e me dedicando à família e filhos e casa e tudo mais. Então, primeiro, que eu estou fazendo algo que eu não gostaria, segundo, que eu estou me sentindo improdutiva, eu me cobro pra caramba, então tudo isso gerou uma frustração absurda, e talvez desse lugar tenha vindo essa raiva, esse estresse, né? Porque, como eu já disse anteriormente, descansar é quase um crime, né, gente? Então, tem coisas que a gente só percebe quando dói. E é muito interessante isso até, e até um pouco desafiador da gente ter essa visão, né? Porque durante um longo período da minha vida, eu tive esse olhar e essa revolta de, cara, por que é tudo tão difícil pra mim? Meu, por que é que eu não consigo aí encontrar uma rede de apoio, alguém pra ficar com a minha filha? Porque eu mudei de cidade tem 1 ano, eu não tenho familiares na cidade em que eu moro, foi uma opção, uma escolha que eu fiz. Então, é claro que as coisas acabam ficando um pouco mais desafiadoras, e aí eu tive essa postura durante muito tempo de questionar tudo e achar que a vida era muito difícil comigo, e tudo sempre tinha sido como se minha vida sempre tivesse sido um grande desafio. O meu próprio nascimento foi um desafio. Eu nasci de fórceps com 3 voltas do cordão no pescoço, e a minha jornada de vida inteira sempre foi permeada de muitas coisas, não vou nem dizer desafiadoras, mas difíceis. Eu sempre fui muito provada, sempre fui muito testada, eu sempre me coloquei muito nesse lugar de, cara, eu não posso desistir, eu não posso desanimar, cair tudo bem, mas eu não posso ficar muito tempo no chão, e de correr atrás, de fazer as coisas por mim mesma. Então, eu sempre tive esse olhar da vida de, tipo, cara, comigo é sempre assim. Só que ontem foi interessante, porque na parte da noite, partindo desses princípios de linha de pensamento, eu caí num ponto de reflexão de que planeta Terra, né, gente, Gaia, a vida em si, ela é uma escola. O planeta Terra, ele é um planeta escola, né, um lugar onde a gente vem para ser desafiado, para ver se a alma, se o espírito realmente entendeu e se aprimorou em relação à última passagem aqui por planeta Terra. A vida é isso, né? É aprendizado.
Então, a vida sendo uma escola, eu entendo que Deus, o universo, a fonte criadora, é um professor. E aí isso me colocou novamente na sala de aula, e onde eu tive professores que eram muito difíceis para mim, professores que questionavam tudo que eu fazia, professores que, por mais que eu fizesse, por mais que eu desse o meu melhor, nunca estava bom. Eu tive uma professora de inglês que, cara, toda a aula dela ela me fazia chorar. Todas as aulas dela ela me fazia chorar. Tanto que, assim, a língua inglesa é uma das línguas que eu menos gosto até hoje, não me identifico, ficou quase um trauma e um ranço por causa da professora. Mas, no final do ano, no encerramento, eu tive uma conversa com essa professora, onde ela me chamou, né, para conversar, e ela, André, olha, finalizamos o ano, tal, e foi muito bom estar com você. E eu falei para ela, nossa, que estranho, professora, porque a senhora nunca gostou de mim. Foi o ano inteiro criticando absolutamente tudo que eu fazia. E eu me lembro como se fosse hoje ela falando, não, Andréia, não é que as coisas que você fazia não estavam boas, é que eu vi em você uma capacidade de fazer melhor. Eu vi em você a capacidade de fazer mais. Então, assim como um técnico, né, de esportes aí, o desafio dele é levar aquele jogador ou aquele esportista a se desafiar para ir além, né, e desafiar o potencial máximo das capacidades dele, um bom professor faz isso. E o dia que você tiver professores que não se importam com a qualidade das suas entregas, é porque ele não vê em você capacidade. E por alguma razão eu me lembrei disso ontem e eu falei, cara, é muito isso, né? Então eu mantive um olhar muito equivocado da vida durante muito tempo, porque ontem eu encerrei o dia agradecendo a Deus por Ele exigir mais de mim, por Ele ver em mim alguém que pode fazer mais, que pode fazer melhor, que pode fazer maior, alguém que não veio para estar na mediocridade. E que bom, né, que Deus se importa comigo a ponto de colocar coisas difíceis pra caramba na minha vida. E eu entendo, por experiência própria, que para a gente se tornar humano, para a gente desenvolver essa empatia, para a gente desenvolver o respeito pelo outro, é necessário que a gente passe por alguns lugares de dor, porque as dores que a gente conhece, a gente acolhe. Quando a gente encontra pessoas na nossa caminhada, na nossa jornada, que estão passando por situações as quais um dia a gente já esteve, na hora a gente se sensibiliza, a gente se solidariza, porque a gente sabe o que é estar naquele lugar, porque nós já sentimos na pele. Então, eu encerrei o dia com um sentimento de muita gratidão e uma consciência de um amor muito grande da fonte criadora por mim, e uma consciência do quanto a minha vida é importante, sabe, aquela coisa de falar, cara, é como se eu fosse um limão e a vida estivesse espremendo mais, porque ela sabe que ali tem mais caldo, né, você pode dar mais. Então, que bom que eu tive esses desafios, que bom que eu pude passar por situações extremamente difíceis para mim, porque é lógico que depois que passa com a maturidade, com o aprendizado que a gente tem, a gente olha para isso com, passou, né, mas quando a gente está passando ali, desenvolvendo uma maturidade, é muito difícil, assim como também eu cheguei a algumas conclusões em relação ao tema que eu falei no vídeo anterior, né, de amizades, de vínculos. Ontem também eu aproveitei e fiz uma limpa no meu telefone. Gente, a minha agenda de contatos no celular foi de 250 para 30 contatos na minha agenda. Pessoas as quais já nem fazem mais parte da minha vida, mas o número estava ali. E acredito que a maioria já nem seja o mesmo, né? As pessoas mudam muito de número de celular, mas não é sobre isso. É sobre a gente desapegar, é sobre liberar o velho para que o novo possa vir.
É muito sobre também o quanto a gente está disposto a pagar o preço para ser a pessoa que a gente deseja, né? A gente pede para Deus, pede para a vida, para o universo, para o cosmo, para o todo. Ah, eu quero uma vida próspera, eu quero uma vida abundante, eu quero isso, eu quero aquilo. Só que a gente pede olhando para o resultado. A gente esquece que tem um processo de aperfeiçoamento, né? Um médico, para ele sair clinicando como um clínico geral, ele passa aí por 7 anos de faculdade, um advogado por 5 anos. Então, assim, não é brincadeira, né? Ninguém dorme um dia uma pessoa sem formação e acorda advogado ou médico, ou seja lá qual for a formação que a pessoa tenha. Existe um processo. Então, me trouxe também muito esse olhar do quanto eu estou comprometida com aquilo que eu quero me tornar, o quanto eu estou comprometida a pagar o preço para ter a vida que eu desejo e que eu sonho, porque não é fácil. Não é fácil e isso requer coragem e muita maturidade. E dentro desse campo das relações eu entendi também, eu pude ver de forma tão clara o quanto eu vinha sendo imatura nos meus relacionamentos, né, de uma forma geral, porque eu, em tudo que eu faço na minha vida, eu tenho a necessidade de um apaixonamento. Eu não consigo fazer nada mais ou menos, nada meia boca, que nem dizem, né? Pra mim não tem essa de molhar o pé na piscina. Ou se joga ou nem molha o pé. Eu sou uma pessoa muito intensa, eu sou uma pessoa de muita entrega, de muita profundidade. E partindo disso, desses aspectos, dessas características da minha personalidade, eu pude entender que as pessoas erraram comigo, mas que eu também errei comigo, né? Porque foi muita imaturidade. E olha que loucura, gente. Eu camuflava isso como. Não como imaturidade, mas como uma inocência. Eu tinha uma frase que eu sempre falava quando eu conheci meu marido. Ele é um libriano. E ele falava assim: eu não confio em ninguém até que me prove o contrário. E eu rebatia dizendo: eu confio em todo mundo até que a pessoa me prove o contrário. E eu achava muito bonito, eu romantizava esse meu comportamento, essa minha postura, acreditando que era extraordinário. Eu, independente das coisas, das decepções que eu já tivesse enfrentado na vida, eu continuar seguindo, acreditando nas pessoas. Eu achava essa inocência bonita e eu romantizava e eu via isso como um traço muito, muito amoroso e muito genuíno de mim. Mas ontem eu entendi que não, que isso não é ser inocente, isso é ser imaturo. Por muitas vezes eu fui imatura, porque eu me joguei em relacionamentos, em relações de amizades, de profissional e tudo mais, sem medir o quanto de reciprocidade tinha ali, com zero autocuidado, sem nenhuma cautela, sem nenhuma. Eu pulei sem rede de proteção, sabe? Então, isso é ser ingênuo, isso é ser imaturo e de verdade coloca a gente em lugares e posições muito desconfortáveis. Então, eu encerrei, foi mais ou menos isso. Eu encerrei o dia ontem muito grata, muito agradecida, né, por ser tão desafiada e por ter passado por todos os percalços que eu passei na vida. Afinal de contas, eles me trouxeram, né, até a pessoa que eu sou hoje. Um olhar mais consciente de mim e mais responsável em relação à minha postura frente aos meus relacionamentos e a outras pessoas. E posso dizer que foi um dia muito intenso, foi um dia muito, muito bacana e muito, muito profundo. E tenho certeza que hoje eu me sinto muito mais pronta e muito mais preparada para seguir firme nesse compromisso, né, comigo mesma, em frente a quem eu quero ser, ao futuro que eu quero ter. E de verdade, gente, tem gente que tem muita grana só fazendo merda e
Ontem eu tive a certeza de que não, eu também quero ter muita grana e puta merda, eu vou fazer muita coisa boa. Porque se tem gente que não vale nada com muito e não fazendo nada, é muito mais sobre uma consciência e um senso de merecimento do que sobre atos e atitudes. Então, bora para essa nova jornada, para essa nova experiência, para o novo desafio e para as novas reflexões, para as novas faces do meu novo eu. Me contem aí como foi o 999 de vocês.